Podcast do Gato. Boa noite, ouvintes do Podcast do Gato. Eu sou o Gato e desejo a todos uma linda noite. E também desejando, além de serem bem-vindos, a alegria de estar com vocês nesse podcast. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Rafael e meu apelido é Gato. Então eu vou falar hoje de apelidos. Exatamente. Não só dos meus apelidos, que são vários, mas eu também vou falar um pouco da questão da os tipos de apelido nos dois jeitos que existem, que são do jeito carinhoso, que quando alguma pessoa te coloca um apelido que te faz bem, e também da questão dos apelidos pesados que acabam gerando bullying. E então eu vou começar a contar desde o meu primeiro apelido. Mas antes de tudo, eu quero deixar um abraço ao Cego Mazinho e ao Bruno da equipe do Podcast Cegaiada, um podcast maravilhoso que eu não perco. Um abraço a todos e a equipe maravilhosa do Podcast Cegaiada. Bom, os apelidos praticamente começam desde do que eu era criança. E até mesmo a gente assim não acompanhar da vida de outras pessoas, a gente percebe que realmente desde que a criança nasce já tem algum apelido, às vezes que lembra algum parente ou a diminuição de algum nome assim. Eu, por exemplo, o meu primeiro apelido que eu lembro e que me chamavam era Bianco. Aí a turma pergunta, mas por que era Bianco? Eu sou, além de ser bem branquelo, e quando eu era pequeno, eu não tinha pestana. E aí minha pestana praticamente foi aparecer lá por 7, 8 anos de idade. E é engraçado que eu lembro disso até hoje. Eu tinha uns 3 anos, estava no apartamento na Praia Grande e tinha o Play Center que estava instalado, uma versão do Play Center que estava instalado na Praia Grande. E minha mãe e meu pai levaram a gente pra lá. Tinha minha irmã também pequena. E, e minha irmã tinha 1 ano. E ela falava pitente. Adorava de me divertir com a minha irmã naquela época. A gente pegou, foi no Play Center. E assim, eu lembro que antes da gente sair pro Play Center, minha prima olhava pra mim e falava: Como esse menino é Bianco? Não tem nem pestana. E aí a minha pestana praticamente começou a crescer depois de uns 7, 8 anos. Tanto que você vê como a questão deve ser da questão da biologia humana, né? Da genética. Eu, por exemplo, a minha barba, por exemplo, ainda tem falhas de, de crescer inteira e assim acaba tendo aquelas redemoinhas, essas coisas. E então ainda não, por mais de 20 anos já que eu faço barba, ainda nunca consegui ter uma barba perfeita, que nem eu acho a do George Harrison uma das barbas mais fantásticas que tem dele, do John Lennon. Afinal, eu sou bitomaníaco, né? Minhas referências de barba. E depois de Bianco, um outro apelido carinhoso que eu tenho também é Kekel. Aí eu falo, que será que é Kekel? Até hoje eu não sei, né? Assim, eu tinha de criança também. ah, os vizinhos lá me chamavam também de Kekel e ah, é um apelido carinhoso, tanto que eu perguntei para um dos queridos amigos meus e ele falou que Kekel pode ser realmente porque o meu protetor era São Miguel Arcanjo. Falei, até, pode até ser, mas eu também não sei, né? E de forma talvez até carinhosa de chamar Rafael, ou também por realmente ser o meu protetor
espiritual São Miguel Arcanjo. Aí agora eu vou falar um apelido que eu mesmo fico. No início assim não gostei muito, mas no final acabei levando na esportiva porque era uma realidade da época pra mim e um fato. Eu gostava de futebol, gostava de jogar, mas no final sempre fui um perna de pau. E naquela época, em 88, eu ganhei um apelido na época pelos amigos que jogavam bola comigo, o apelido de Monga, porque eu era muito ruim de bola. Seja na linha ou no gol, eu acabava deixando a desejar pros times. Só tinha chute forte, mas isso a turma não gostava muito de eu jogar. Tanto que às vezes, a maioria das vezes eu ficava na reserva. Reserva quando tinham os times, os jogos assim. Também aí falei, quer saber? Eu fui levando na esportiva e muito de vez em quando encontro uns amigos queridos que ainda me chamam desse apelido, né? Mas assim eu já não faço nem ligação quanto ao futebol, já que eu não acompanho desde 94. Isso é um fato, assim, né? Eu, por exemplo, não acompanho futebol não só pela questão de eu não, não ter continuado a jogar essas coisas, mas também, assim, na época eu tinha visto uma reportagem no noticiário e saiu uma briga feia de torcida que teve morte. Eu falei, não, isso é muito, pra mim, muita coisa injusta, então eu não quero acabar continuar a torcer por uma coisa assim tóxica. Preferi ficar na minha bitomania. Sou bitomaníaco, ainda mais na época de escola. Tanto que a partir de agora segue esse outro apelido meu. Eu fui chamado de Lennon. Isso mesmo. Um apelido em homenagem ao John Lennon porque eu era muito fã dos Beatles. Eu era tão bitomaníaco que eu cheguei aí de terno, quase igual que os Beatles usavam nos anos 60, bem no início da carreira. Aí eu fazia um pouco de topete também, coisa que, assim, dando uma perspectiva de homenagear os Beatles, enquanto a maioria das pessoas da minha sala, da época, estavam ouvindo mais as bandas de heavy metal, ou o Guns também, bandas como Gene Loves Jezebel, o Black Sabbath também, aí principalmente as bandas de metal dos anos 90, Metallica, porque o Metallica começou em 80, mas assim, o auge assim foi em 90, Metallica, Sepultura, e assim, eu fiquei nessa de Lennon, porque eu não era só um fã, eu era um bitomaníaco mesmo, de chegar em casa, corria pro meu quarto, catava o radinho, colocava a fita cassete dos Beatles, ficava escutando, escutando, escutando. Tanto que quando 91, 92 o Paul McCartney veio ao Brasil e veio em São Paulo. E eu peguei e falei, eu vou de qualquer jeito, né? Eu vou, não vou, não deixaram eu ir. Fiquei tão frustrado e a turma ainda tirando sarro de mim você perdeu o show dos Beatles, você não gosta deles. E quando ainda tinha aquelas umas pessoas que para pegar veia falava, eu tenho um autógrafo dos Beatles em casa, vou te dar e não sei o quê. Como se eu fosse me vender por um autógrafo. Eu sabia que não tinha nada, mas as pessoas costumavam encher o saco nessa parte. Eu era e sou ainda um grande fã dos Beatles. A música dos Beatles pra mim é uma terapia. Aí, além desse apelido de Lennon, os anos foram passando. E de Lennon nunca mais ninguém me chamou, não. Aí eu entrei na colegial e recebi o apelido de Shakes.
Não shake de milkshake, mas shakes de uma abreviação de Shakespeare. Era um, eu escrevia muita poesia. No, às vezes eu ficava meio disperso na aula, aí eu pegava meu caderno e escrevia um monte de poesia, ia gastando um monte de folha. Eu escrevo poesia desde 2000 e desde 95, escrevendo poesias e me expressando tudo que eu sinto no papel. Ainda mais tem uma moça na época que eu acabei me apaixonando e mesmo ela sendo totalmente platônica, foi uma fonte para muitas e muitas e muitas poesias. E se meu amigo ficava impressionado pelas poesias que eu escrevia sobre amor, sobre esperança, nunca, eu não escrevia sobre tristeza. Mesmo sendo assim, por dentro eu era uma pessoa muito triste por na época não consegui namorar ela e depois teve um tempo que eu perdi o contato com ela. Aí quando voltei acabei voltei um tempo, passou um tempo, depois eu voltei a conversar com ela, mas foi as últimas vezes porque ela foi a terminar o curso e eu continuei mais um ano ainda na escola. E aí eu desisti de pensar nela, porque eu nunca mais vi. Mas mesmo assim, né, meu coração sempre continuou na época fazer essa mania de cutucar a ferida. E eu sempre assim, praticamente lembrei dela sempre. Sei que assim, a vida seguiu, ela tá bem, graças a Deus. Mas assim, deixou saudades. E esse apelido Shakes era o meu carro-chefe na época. Tanto que muitas poesias, até mesmo de algum concurso que eu participava e participei também, eu usava Rafael Shakes. Até mesmo um dos meus livros de poesia que eu registrei está como Rafael Shakes. Eu continuo escrevendo poesia, assim, tenho até outros, criei outros pseudônimos, heterônimos, aliás, que nem que nem Fernando Pessoa, que, por exemplo, acabou tendo vários heterônimos. É uma, é uma personalização daquele tipo de sentimento que ele demonstra. Mas assim, posso até falar isso num outro podcast. Mas eu tenho assim outros nomes assim que eu tenho para os meus livros que eu escrevo. Aí passou no final dessa época do colegial, eu entrei para o teatro e no teatro assim me desenvolvi muito, me desenvolvi como teve desenvoltura como ator, me soltei mais, eu era muito tímido, vi a questão assim de filosofia também, ah, as peças assim que a gente apresentou, tive oportunidade de participar de um festival de cenas onde interpretei um bêbado baseado na peça da Tempestade do William Shakespeare, Alto da Compadecida e também Memórias de Maria. Tudo pela companhia Religart, que é uma companhia de teatro maravilhosa que tem, sob a regência do professor Alexandre Ferreira. Então, nessa época, meu apelido era Elvis, nesse primeiro ano. Aí, por eu ser fã do Elvis, claro, eu pegava e às vezes ia de topete lá na, nas, nas aulas de teatro, sempre gostei muito. Depois, no ano seguinte, numa roda de conversa no teatro mesmo, aí perguntaram assim, qual nome você gostaria de ser chamado, se você pudesse ser chamado? Aí eu falei, né, Rafael Frank Albert. Aí falaram, de onde veio esse Frank Albert? Aí que eu falei que na verdade eu fiz um trocadilho. É um trocadilho do nome do Frank Sinatra, que o nome do Frank Sinatra
que é um grande cantor que também sempre amei desde que eu conheço essa época do rockabilly e também do jazz, que eu escuto direto. E o Frank Sinatra, nome de batismo dele é Francis Albert Sinatra. E como Frank é uma abreviação, um encurtamento do nome Francis, eu fiz um trocadilho, eu juntei os dois nomes. Aí virou Frank Albert. Aí tem vezes que eu mesmo falo Frank Albert. E acabei usando esse apelido também com. com acabei usando esse apelido como também participante também de registro de livros e também músicas. Que eu também sou compositor. Componho, toco violão, toco guitarra. Também tem um apelido também muito carinhoso que recebi de uma pessoa da minha família, um apelido Dindim. E também sempre levei na esportiva esse apelido. Por mais que às vezes eu lembre desse apelido dos primeiros dias como uma coisa que me pegou a veia, né? Porque na verdade foi um apelido que foi criado por eu nunca me verem com uma namorada, uma companhia feminina e fizeram alusão ao personagem do querido Guilherme Caram, um maravilhoso ator que infelizmente faleceu e fez grandes trabalhos para a teledramaturgia brasileira e também para o teatro. E esse apelido de Tindim foi apelido justamente desse personagem do Guilherme Caram na novela série Hilda Furacão. Tanto que eu, assim, comecei a me acostumar e também, assim, hoje eu não ligo para esse apelido. E aí, então, finalmente eu consegui esse apelido carinhoso que eu gosto muito, que é Gato. Como eu consegui esse apelido Gato? Eu estava precisando de um estágio de psicologia social. E aí, por intermédio do meu primo, depois de tanto procurar, o meu primo, que é um grande músico aqui de Jundiaí, o André Muerto, eu consegui na União dos Deficientes de Jundiaí Região, a UDJR. Fiz o meu trabalho como músico-terapeuta e fiz amizade com todos da instituição. E principalmente essa pessoa que eu considero um irmão, que é o Cego Mazinho. Um grande amigo, um grande irmão. E ele, por me ver sempre assim tranquilo, por eu gostar de gato e por ser meio, às vezes, parado para falar, aí ele me dá apelido de gato, eu adorei. E esse meu apelido gato, assim também eu sou chamado pela turma toda da União dos Deficientes e adoro também porque sempre foi chamado assim com muito respeito. Tanto que até hoje, quando eu converso com pessoas da União dos Deficientes, eles me chamam mais por gato do que pelo meu nome. E por falar em meu nome, por falar em gato, mais uma vez eu quero reiterar esse meu abraço à equipe do Podcast Cegaiada, o querido Cego Marzinho, o Bruno, toda a equipe do podcast, que eu não perco. Podcast fantástico. Os apelidos são importantes, assim, na questão da construção da vida da gente, mesmo que assim, a gente por vezes odeia, a gente acaba tendo, né, tirando uma reflexão daquele apelido. Seja de um jeito negativo ou positivo, a gente acaba refletindo as coisas, parando para refletir. Eu mesmo, quando eu recebi os apelidos assim, eu sempre ficava, que nem o Monga, por exemplo, eu ficava
será que eu sou tão ruim assim? E comecei a ignorar depois. Mas assim, no início não é fácil. Tanto que ah, eu ficava com um apelido que eu lembro muito bem, que me chamavam também, que eu não gostava justamente por causa da minha orelha. Chamava de orelhudo. Aí eu. Foi só na primeira série esse apelido. Mas aí eu, ah, com o apoio da minha mãe e tudo, eu acabei tendo força para ignorar. Porque eu comecei a ter preconceito da minha própria orelha. Minha orelha era um pouco. Eu achava um pouco grande, né? A turma achava grande. Então, nessa pela vaidade dos outros, eu acabei pegando um apelido que não gostei muito, não. Em compensação, né? Os apelidos pesados sempre acabam tendo consequências sérias, principalmente em pessoas que têm uma autoestima baixa, acabam tendo ah, manifestações de raiva, de tristeza por tais apelidos, assim, porque tem, infelizmente, apelidos que acabam sendo depreciativos. Não é nem por uma questão de uma qualidade ou de um fato, mas às vezes acabam indo para questão de físico, questão de uma doença da pessoa. E aí cabe às pessoas também aprenderem a ter um pouco de respeito pelas outras. Sem o respeito a gente não é nada. Tanto que eu mesmo sempre penso, por exemplo, eu vejo sempre a situação. Se eu vejo uma pessoa conhecida que o seu apelido, eu vejo que ela não tá bem, a coisa que eu menos vou pensar em falar no momento vai ser o apelido. Então, eu sempre mantenho essa distância de falar, ó, o apelido nessa hora não vai dar certo. Então eu vou até evito, sabe? Bom, eu vou encerrando esse podcast, mas antes quero deixar a pergunta para vocês. E vocês, que apelidos vocês assim gostam? Vocês já deram um apelido para alguém? Vocês têm algum apelido que não gostam? Mandem mensagem para o podcast do gato. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado e vamos encerrando o podcast do gato.